O Dedinho de Prosa está começando e hoje nós vamos entrevistar o advogado Marcos Pires, filho de Dona Creuza Pires. Na verdade, eu não vou entrevistar o advogado, eu quero entrevistar o playboy. Quando eu era de Serraria, doutor Marcos, e vinha para João Pessoa passar as férias aqui, não tinha graça chegar em Serraria e dizer que não viu o viaduto Damásio Franca e a casa de Creuza Pires, que era filho de milionário, o senhor era tido como um playboy. Eu gostaria de que o senhor se apresentasse antes da gente começar essa conversa para a gente contar a história do playboy Marcos Pires. O advogado a gente fala depois. Wellington, meu currículo é o maior do mundo nas menores palavras. Eu sou filho de Adrião e Creuza Pires e, para mim, isso é suficiente. Não é o fato de eu ter sido outras coisas na vida e ser advogado que me levaram aonde eu estou. Não é uma situação confortável economicamente, não é uma situação estável socialmente, nada disso. Eu estou numa situação de plena e total felicidade. Porque depois de tanto tempo, eu comecei a viver realmente o que importa na vida, que é a convivência com os amigos, que é andar de manhã e à noite ali na calçadinha do Cabo Branco, é poder reviver todos os episódios do meu passado e do passado dos meus amigos, que nunca, em tempo nenhum, fizeram mal a ninguém, só engrandeceram a vida noturna, digamos assim, de João Pessoa. O senhor viveu uma vida privilegiada para os padrões brasileiros. É verdade. Você era filho de gente rica. E não era rico, eles não eram ricos. O padrão não é rico na Paraíba, porque ser rico na Paraíba, muitas pessoas são. É verdade. Eu vou dar uma ideia do que era o dinheiro de meu pai, que eles perderam todo depois. Então, vou só começar dizendo que melhor do que ser rico é ser filho de rico. Filho de rico. Filho de rico, porque o rico tem que trabalhar, se preocupa com empregados, pagar impostos. O filho de rico só tem uma preocupação, gastar. O senhor gastou muito? Gastei bem. Então, primeiro muito e bem. O senhor diga, deu o tamanho aí da fortuna eu vou dar da uma sua ideia. família e Se como vocês o senhor pegarem gastou. hoje um exemplo, uma pessoa de quem eu sou amigo pessoal e advogado há mais de 20 anos, Roberto Santiago. Na época, o movimento econômico e comercial dos meus pais daria uns 3 ou 4 Roberto Santiago. Até porque ver a sua casa era mais importante do que ver a Ferrari dele hoje. Mas muito Não mais. E vou dizer por quê. Por um detalhe fantástico que pouca gente lembra. De 1965, quando a casa ficou pronta, até 1970, quando foi inaugurado 2 vezes o Hotel Tambaú, porque foi inaugurado por João Agripino e por Hernani, né? Tem lá 2 placas. Não existia hotel em João Pessoa. Roberto Carlos é uma pessoa maravilhosa, um artista fantástico, mas nesse contexto que eu vou colocar agora, normal. Normal, não menor, mas normal. Veja, hoje em dia, para você encontrar um presidente da República, é uma coisa difícil. Na minha casa, hospedaram-se 2 presidentes da República, Castelo Branco durante 2 dias e Costa e Silva durante 3 dias. E nós convivíamos com aquele pessoal. O prefeito de São Paulo, Faria Lima, hoje aquela Avenida Brigadeiro Faria Lima, eu conheci Faria Lima conversando na minha casa. Os governadores de estado, todos, iam muito na minha casa, sendo que o que mais frequentou foi João Agripino. E eu me lembro que foi lá de casa que ele saiu para uma história de um barco, de um navio que ia exportar uns abacaxis. E não quiseram levar abacaxi. Isso, ele foi lá e dizem que ele prendeu, o comandante só deixou o navio sair quando tivesse carregado o abacaxi. É mentira. O que ele fez foi lá, tanto é que depois ele voltou lá para casa dos meus pais e contou a história final. Na verdade, ele chegou lá, ponderou com o comandante, chamou o comandante para tomar um uísque, carregava o navio foi embora. O Agripino sempre foi, além de impetuoso, muito inteligente e astuto. A primeira coisa que ele fez quando elegeu-se governador, disse quantos jornalistas tem na Paraíba, tentando botar tudo na SECOM. O que fez muito bem, começou a SECOM bem, pois eram todos bons jornalistas. Besta sou eu que não era jornalista naquela época. Mas, então, voltando do que eu estava dizendo, para ter dinheiro naquela época e frequentar os ambientes que eu frequentei, não era suficiente esse dinheiro. Era também necessário um pouco de atrevimento e de coragem. Atrevimento meu e coragem de meus pais. Por quê? Porque com 16 anos eu fui morar já fora da Paraíba. Tanto morei fora do Brasil, morei na Inglaterra, morei na Itália, cheguei a morar um pouco na Grécia. Na Inglaterra, só gastando o dinheiro de Dona Creuza? Só. E morei 6 anos no Rio de Janeiro, que aí sim, aí foi meu PhD no que vocês chamam de playboy. Mas não era nada demais, era uma vida normal para aqueles tempos, não havia violência, é bom lembrar disso. O Rio de Janeiro daquele tempo tinha favelas muito pequenas, poucas, até uma coisa mais folclórica, não é? Era verdadeiramente uma cidade maravilhosa. Praticamente maravilhosa. Tinha um carro conversível, tinha uma motocicleta, morava próximo do mar e
frequentei a melhor sociedade do Rio, fiz grandes amizades no Rio. Tenho um amigo que está, inclusive, chegando agora aqui para, mais uma vez, tentar colocar uma fábrica na Paraíba. Ele é simplesmente o maior fabricante de barco da América do Sul. Paulo Ren, ele faz a Real Bolt. E são essas amizades que valem a pena. Como você estava conversando antes de começar essa entrevista aqui comigo, Idelgarde Ângel, que é a filha da Zuzu Ângel, é uma grande amizade que eu tenho. Enfim, esses anos me permitiram amizades fantásticas que contribuíram para que depois, quando formado, eu pudesse procurar um ramo da advocacia que não me cingisse a ficar em João Pessoa, cuidando sem demérito para quem faz isso. Mas não é do meu estilo, não é do meu ânimo fazer isso. Cuidar de separação, acidente de automóvel, eu gosto de desafios maiores. E eles conseguiram essas causas para mim fora da Paraíba. Agora eu queria que o senhor contasse, existe algum lado incômodo ser rico, ser filho de rico? Por exemplo, o senhor estudou no Pio Décimo? Não, aqui na Paraíba eu estudei. Veja como minha mãe tinha uma capacidade fantástica de criar os filhos. Nós estudamos em Dona Maria Bronzeado, chamada de Pepe. Eu passei 8 anos lá. No dia que ela me matriculou, virou para Dona Maria Bronzeado e disse: pode bater. Porque Dona Maria tinha fama de bater com palmatória. Mas batia mesmo? Não, em mim nunca bateu, não, porque eu nunca dei motivo, mas batia. Mas era uma escola fantástica, velho. Hoje, o que nós temos em falta, lá eu aprendi em excesso, às vezes, eu posso dizer. Foi patriotismo. Eu aprendi, por exemplo, só para dar uma ideia, nós sabíamos todos cantar 6 hinos. Eu sei até hoje. Hino nacional, hino da bandeira, hino da independência, hino de Caxias, hino de das pessoas e o hino do Flamengo, né? Lógico. Eu aprendi tudo isso em Dona Maria Bronzeado. Eu, como botafoguense, já não estou gostando. Mas você agora na segunda divisão vai demorar um pouco para gostar de qualquer coisa. O que importava lá é que nós disputávamos condição de, não importava se eu era rico, eu era pobre, se o colega era pobre ou era rico, mas quem é que ia desfilar no 7 de setembro com a bandeira do Brasil? Quem era que ia nos esportes ser o capitão do time ou o melhor time? A banda que toca. Eu fazia tudo isso. Então todos nós nos criamos, eu e meus irmãos, num ambiente de absoluta igualdade com os filhos dos vizinhos que, por acaso, moravam atrás da minha casa. Seu Emílio era vigia do Cabo Branco. E era o pessoal que andava comigo. De vez em quando, lógico, eu tinha outros amigos que não tinham a grana que eu tinha, mas nem por isso deixavam de andar conosco. Quando não tinha dinheiro, a gente arranjava um pouco. Meu pai dava até umas 2 ou 3 pessoas que criaram-se lá em casa, amigos ou irmãos de amigos nossos, ou amigos de meus irmãos, criaram-se lá e meu pai dava uma mesada para eles. Então, mas havia tietagem, olha aqui é o filho de Dona Creuza Pires, é o rico de João Pessoa. Eu notei isso na época em que começamos a hospedar esse pessoal lá em casa. Quando se anunciava, por exemplo, Roberto Carlos, aí de repente aparecia... Foi para sua casa, ficava lá em dormiu casa. lá. Jô Soares passou 3 dias lá em casa. Até hoje, Jô Soares, quando de vez em quando fala em João Pessoa, ele faz referência a 2 fatos, que ele é neto de Oscar e Ori Soares. Fundador do Norte, Jornal do Norte. Pronto. E há uma casa que ele ficou, na qual ele ficou hospedado, que tinha um quarto de hóspede cheio de sapo ao redor. Ou seja, e realmente tinha, os sapos estavam no jardim, fazia muito barulho, ele tem medo de sapo. E ele terminou trocando de lugar com o empresário dele. O empresário foi dormir no quarto de hóspedes, ele foi para um quarto menor. Mas tinha quarto demais, velho. Naquele tempo, aquela casa tinha 9 suítes. Uma coisa enorme. Nos anos 60, né? Isso, e suítes que hoje... Eu acho que uma suíte de 50, 60 metros, apartamentos pequenos, tem um tamanho desse, não é verdade? É verdade? Naquela época, eu me lembro que meu pai, ele teve uma sacada fantástica. Além da casa ser maravilhosa, ele contratou para fazer chamar naquele tempo mobiliar a casa. Hoje é ambientar. Ele trouxe um sujeito chamado Sérgio Rodrigues, que nada mais, nada menos inventou a poltrona mole da Oca. Essa poltrona mole é o único móvel brasileiro e da América do Sul que faz parte do acervo permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York. Isso tinha na minha casa. Da sua casa, tá? E quem levou? Não, uma delas. Sim, o tipo dessa cadeira, eles estão vendendo para o mundo inteiro. É uma cadeira que hoje custa, no barato, uns 30 mil reais. Uma cadeira. Nós tínhamos a casa inteira mobiliada da Oca. Era uma coisa sensacional, fenomenal. E tinha uma coisa, velho, que eu achava, hoje em dia, pensando mais devagar nisso, aquela casa funcionava como um relógio. Meus pais passavam o dia inteiro na rua, trabalhando no armazém, depois nas lojas, lógico. E nós ficávamos, ainda crianças lá, com muitas pessoas tomando conta. Hoje em dia é muito difícil empregada doméstica, não é verdade? É verdade. Na minha casa tinha 6 empregadas6 domésticas. empregadas? 6. Eu tô com um sentimento aqui, sabe que pobre gosta de ouvir conversa de rico, né? Joãozinho 30 dizia, né? Que gosta de miséria eu tô num sentimento de boa inveja. Mas isso aí, esse papo maravilhoso, a gente vai continuar daqui a pouco. Dedinho de prosa, volta já.